Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 17. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi para o seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. O filho disse ao pai: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traga depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matamos, comamos e nos alegremos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E todos começaram a se alegrar. Amém. Antes de se assentar, diga bem forte comigo: e caiu, então caiu em si. Vamos lá, mais forte. Agora quem está lá fora vai falar também. Vamos lá. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos desse evangelho, o capítulo 15 de Lucas, conhecido como o capítulo das coisas perdidas e também achadas. No capítulo 15 de Lucas, Jesus propôs 3 parábolas importantíssimas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Vamos repetir isso? Ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido. Vamos lá, bem forte, é forte, vamos lá. A ovelha perdida foi encontrada, a dracma perdida foi encontrada, o filho perdido voltou para casa. Tudo terminou bem. Mas o que faz uma ovelha ser perdida? Prometo para vocês que eu não demoro. Pastor Charlie, o que faz uma ovelha ser chamada de ovelha perdida? A ovelha, ela anda sob comando. Jesus disse em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque a ovelha é dirigida pela voz do pastor. A ovelha não é autônoma, então ela precisa de uma voz para lhe conduzir, para lhe mentorear, para lhe ensinar. Esta ovelha se perdeu fora da casa, fora do aprisco. Então ela perdeu 2 importantes coisas que fez dela se tornar uma ovelha perdida. Ela se perdeu do rebanho e ela se perdeu do pastor. Então toda ovelha que não pertence a um rebanho e toda ovelha que não tem um pastor é considerada uma ovelha. É aqui que os desigrejados apanham. É aqui que eles passam mal. Porque eles dizem assim: mas eu sou igreja. Esses dias um irmão disse para mim: eu sou o corpo de Cristo. Eu falei: não, irmão, você não é o corpo de Cristo, não. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não é o rebanho, não. Você só é uma ovelha. Você não compõe a igreja sozinho, não. Para você ser uma ovelha sadia, primeiro você tem que pertencer a um rebanho. Segundo, você tem que ter um pastor. Então, se está desviado, volta. Se está parado, congrega. Se está sem cear, volta para a ceia. Se não batizou, batiza. Se não tem igreja, passa a ter. Se não pertence a nenhuma denominação, procura um lugar para congregar. Porque ovelha que não tem rebanho e ovelha que não tem pastor é ovelha perdida. A dracma perdida, a ovelha se perdeu fora da casa. Onde a ovelha se perdeu? Mas a dracma se perdeu dentro da casa. Porque a noiva não usava aliança, a noiva usava um colar. E esse colar tinha 10 moedas. O que garantia o casamento no retorno do noivo, que representa o arrebatamento, o que garantia o casamento era a noiva ser encontrada com as 10 dracmas, as 10 moedas no colar. Mas a Bíblia diz: qual a mulher que perdendo uma dracma não vai acender a candeia e varrer a casa e procurar com diligência até encontrar? Porque a ovelha perdida se perdeu onde? Mas a dracma se perdeu? A dracma está na casa, sim ou não? Mas não está no colar. Representa um grupo de pessoas que estão na igreja, tem um rebanho, tem um pastor, mas não tem direito ao arrebatamento.
É um grupo de gente que está dentro da igreja, mas não vai ouvir a trombeta tocar. É gente que passou a vida cantando um ciclo de oração, subindo no altar e pertencendo a um conjunto que a trombeta vai tocar e eles vão ficar, porque eles estão fora do colar. Estão na casa, mas não estão no colar da noiva. Mas hoje a candeia está acesa, a noiva está varrendo a casa, e muita gente pode acertar os ponteiros com Jesus hoje, para você ter o direito de ouvir o soar da última trombeta, entrar na cidade pela porta e ter direito de comer do fruto da árvore da vida. Quando tem a esperança de entrar no céu pela porta, diga glória a Deus. Por que eu estou começando a mensagem assim? Porque a ovelha está fora, a dracma está dentro. E tem muitas pessoas que acham que pelo fato de estar dentro, estão garantidos. O fato de pertencer a uma igreja, uma denominação, um fato de congregar, ser batizado, ter uma credencial, isso não lhe garante arrebatamento. Porque a moeda estava na casa, mas não estava na posição. O que lhe garante a salvação é estar no colar da noiva, para quando o noivo chegar, o casamento ser selado. Quem entende isso, diga glória a Deus. Mas eu quero falar alguns minutos sobre o filho. Pastores, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, você já ouviu algum hino, uma mensagem, um louvor, um livro, alguma coisa? É um texto, é uma parábola extremamente falada, pregada, conhecida. E a gente aplica esta palavra como se fosse para as pessoas que não fossem crentes. Isso é um absurdo, até porque a parábola está tratando de um filho. E só pode ser chamado de filho quem recebeu a Cristo. Porque somente aquele que o recebe também o poder de ser chamado filho de Deus. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Deus é um bom pai? Deus é um pai amoroso? Deus é um pai maravilhoso? Deus é o melhor pai que existe? Então por que existem alguns filhos que conseguem ter problema com esse pai? Como que alguém consegue ter problema com um pai que é justo, que é bom, que é amoroso, que é perdoador, que é misericordioso? Qual foi a causa que levou o filho pródigo se tornar pródigo, se tornar perdido, se tornar desperdiçador? O primeiro fator aqui é que o filho pródigo, ele tem uma coisa que algumas pessoas têm no evangelho. Ele tem um espírito libertário. O filho pródigo, ele não consegue ver a cerca da casa do pai como uma proteção. Ele só consegue ver a cerca como uma prisão. O filho pródigo não consegue ver os limites da propriedade da casa do pai como uma proteção para que o inimigo não entre, para demarcar território. Ele sempre enxerga aquilo como uma prisão. Quando você vê um crente reclamando, dizendo, crente não pode nada, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Ah, não, é muita proibição. Ser crente é muito difícil. Ser crente não dá. Cuidado. Cuidado com esse espírito libertário de achar que não existe uma cerca entre a casa do pai e o mundo. Um muro entre a casa do pai e o mundo. A casa do pai é separada. A casa do pai é particular. A casa do pai é geração eleita. É propriedade exclusiva. A casa do pai, escute isso. Pode me chamar de preconceituoso do que você quiser. Pastor, Deus está em todo lugar. Não está. Deus está no meio de todo mundo. Não está. Deus está no meio de todo o povo. Não está. Deus não está em todo lugar. E Deus não está no meio de todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem uma casa. Deus tem um povo. Deus tem uma lei. Deus tem um estatuto. Deus tem seus princípios. E não adianta você achar que entre a casa do pai e o mundo não tem uma cerca. Tem uma cerca. Deus é um Deus de limites. Deus é um Deus de doutrina. Deus é um Deus de preceitos. Deus é um Deus de mandamento. Não reclame das proibições de Deus. Não reclame da doutrina de Deus. Não reclame do não de Deus. Não reclame das repreensões de Deus. Não reclame das disciplinas de Deus. Porque Deus não está judiando de você. Deus está colocando limite para que você entenda que entre a casa dele e o mundo tem uma cerca, tem um muro. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então o primeiro problema do filho pródigo é que ele é libertário. Agora olha para mim, eu chego lá, mas olha para mim. Se todos os crentes que já foram crentes desta cidade estivessem dentro desta igreja, essa igreja precisaria ser 10 vezes maior do que ela é. Sai pelas ruas dessa cidade procurando as pessoas que não congregam.
que não ceiam, que são filhos de crente, que foram criados na igreja, que foram criados no evangelho. Essa noite de sexta, um está no bar, um está no forró, o outro está na baladinha, o outro está no rolê. Por quê, pastor? O lugar dele não é aqui? O lugar dele é aqui, mas ele tem um espírito libertário. Não dá para ficar dentro desse cercado. Não dá para ficar dentro desse limite. Não dá para mim, pastor. Essa vidinha de crente é muito quadrada. Essa vidinha de crente é muito limitada. Aí, o filho pródigo, que tem esse espírito libertário, ele tem uma coisa que muita gente tem: uma inteligência extraordinária. Ele é muito inteligente. O que ele é? Não, grita comigo. O que ele é? Obrigado, irmão. Isso aí. Se 10 gritasse assim, eu pregava mais meia hora. Vai lá. O que ele é? Agora eu te pergunto, é proibido ser inteligente? Não. Escuta aqui, eu estou pregando para a mocidade. Eu estou pregando para a geração mais inteligente que a igreja já teve. Vou provar. Preciso da tua humildade agora para ouvir isso. Vou te provar. 30 anos atrás, eu não vou pegar 100 anos não, vou pegar 30 anos atrás, 40 anos atrás. Se nós perguntássemos assim no nosso altar: levante aqui um doutor em teologia. 40 anos atrás, nenhum pastor ficava de pé. Nenhum. Porque há 40 anos atrás nós não tínhamos, os pastores veteranos não eram teólogos, não eram doutores. Há 30 anos atrás, se perguntasse assim na igreja: levanta as pessoas facultadas aqui. Quem aqui fala mais de um idioma? Quem aqui é formado? Há 30 anos atrás, pouquíssimas pessoas se levantariam. Porque a geração passada teve pouquíssimo acesso ao conhecimento. Foi gente que começou a trabalhar na roça cedo, com o pai, com a mãe, com o avô. Sim ou não? Sim ou não? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para a geração dos inteligentes. Se nós somos tão inteligentes, por que a nossa gestão funciona menos do que a gestão de quem sabia menos que nós? Por que quem sabia menos que nós funcionava na igreja e no ministério mais do que nós? Por que no tempo que as pessoas sabiam menos, Deus fazia mais? E no tempo que as pessoas sabem mais, Deus faz menos? Era aí, pastor. Você está querendo chegar aonde? Vou te explicar. É proibido ser inteligente? Mas o filho pródigo se achou tão inteligente, bom de cálculo, sabia que uma parte da fazenda era dele. Ele conhecia um monte de coisa que outros não conheciam. Ele era extremamente inteligente. Ele se achou tão inteligente, pastor Djalma, que ele foi até o pai e pediu a sua parte. Eu quero a minha parte. O que eu quero? A parte era dele ou não? Sim ou não? É tão verdade que era dele que o pai... Agora olha para mim, eu chego lá. Eu vou perguntar de novo. Era dele ou não? Mas quem estava cuidando? Estava na mão de quem? Quem estava governando? Quem estava administrando? Quem estava protegendo? Cuidado para você não ficar tão inteligente e chegar no pai e dizer para o pai assim: o que é meu eu não quero na tua mão. Eu não preciso de um Deus que governa o que é meu. Eu não quero um Deus para dar palpite na minha vida, dizendo o que eu devo fazer, onde eu devo ir, com quem eu devo andar. Eu não quero um Deus que mande no meu pensamento, no meu sentimento, no meu dinheiro, nas minhas atitudes. Eu não quero um Deus. Eu sou inteligente e sei viver. Sai fora, Deus. Sai fora, Pai. Me dá o que é meu. Eu sei viver. Eu não quero um Deus para ficar me dando ordem. Não vai aqui, não vai ali, não entra, não sai. Eu não quero esse Deus. Cuidado para você não ficar tão inteligente a ponto de você tirar o governo do Pai e trazer o governo para você. Toda pessoa que tirou o governo de Deus para trazer para si o que era dele foi a falência. Agora eu vou te dar um exemplo. Quem aqui tem carteira de motorista? Carteira de motorista. Muita gente dirigindo sem carta. Olha para mim. Você sabe dirigir, sim ou não? Você estudou para dirigir, sim ou não? Psicotécnico, legislação, prova, teste, baliza. Mas escuta isso aqui. Quando você entra no carro para viajar para Marabá, para Belém, para outro lugar, você entra no carro. Antes de sair com o carro, alguém dentro do carro diz: epa, vamos sair agora não. Primeiro vamos fazer uma. Por que oração? É o anjo que vai dirigir? Não é você que vai dizer: você não sabe dirigir, para que orar? Você não sabe dirigir? Por que você está orando para viajar se quem dirige é você? Eu vou te explicar. Porque a inteligência não tirou sua dependência. Levanta assim comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto.
Deus não proíbe ninguém de ser Deus não proíbe ninguém de ser inteligente. O que Deus proíbe é você ser independente. O que Deus proíbe é você trazer o governo para você. Deus trouxe você aqui esta noite para te dizer: seja inteligente, mas o governo ainda é meu. Quem está no controle ainda sou eu. Quem dita as regras ainda sou eu. Levanta as tuas duas mãos comigo aos céus e dê glórias ao nome de Jesus. E ouça, eu estava dizendo ao pastor de Jarley ontem, na janta, tivemos um período muito precioso de comunhão. Eu comecei a pregar o evangelho em 1999. Eu represento a Convenção Geral das Assembleias de Deus há 11 anos. E eu sou um pregador vacinado. Eu não sou viciado em reação das pessoas. Eu não me importo como as pessoas reagem ao que eu estou dizendo. A minha função é entregar uma mensagem. A minha função é lhe instruir. Escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Escuta aqui. Nem glória você precisa dar, não. Você pode só me ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos filhos de crente você conhece que estão na cadeia? Quantos jovens da igreja você conhece, meninas que foram mães solteiras, casaram com vagabundo, com bandido, apanham na cara, vivem uma vida desgraçada? Sabe por quê? Porque a espertinha bateu no peito e falou com a mamãe: vai cuidar da tua vida. Eu não quero, pastor não manda em mim. Eu não estou aqui para obedecer ninguém. A vida é minha e quem vai cuidar da minha vida sou eu. Olha a vidinha deles que eles estão levando. Quem sai debaixo desse governo vai à falência. Quem sai debaixo desse governo de Deus não tem prosperidade na vida, em nenhum sentido da vida. É pesquisa e não é pesquisa evangélica, não. Os filhos mais prósperos que existem foram os filhos obedientes. Os crentes mais prósperos que existem são os que honram seus líderes e obedecem seus pastores. Deixa eu te dizer uma coisa, você que tem um tupetinho maiorzinho, você que é metida bravinho, que não quer obedecer ninguém, Deus está dizendo assim: não sai debaixo do meu governo não, que tu vai quebrar a cara. Me deixa no volante que as coisas vão dar certo. Levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto, pegue a mão de alguém que está do teu lado e diga para ele assim: você é muito inteligente, mas o Pai é que tem o governo. Você é muito inteligente, mas quem está no governo é Deus. Quem manda é Deus, quem controla é Deus, quem dá ordem é Deus, quem manda é Deus. Diga glória ao nome de Jesus por isso. Filho pródigo, ele agora comete o segundo erro. Primeiro, ele é libertário. Segundo, ele se acha tão inteligente a ponto de governar. Conhece uma mocinha assim? Ela quer escolher, o rapaz quer escolher. Irmão, olha, nós estamos esquecendo uma coisa que está na Bíblia. A nossa geração está difícil. A Bíblia diz que a herança e a fazenda vem dos pais, mas uma esposa prudente vem do Senhor. Os crentes não acreditam mais, pastor Diário, que Deus prepara casamento, que Deus prepara a pessoa certa. Aí o espertinho, a mãe, irmão, mãe é difícil errar. Quando a tua mãe diz assim: não anda com fulano. Quando a tua mãe diz: esse camarada não é uma boa companhia para você. O inteligente só não sabe de nada. Tem adolescentes me ouvindo aqui, moças me ouvindo aqui, que você é um orgulho na igreja, mas tem sido a vergonha de seus pais. Aqui na igreja você é espiritual, mas dentro de casa você é rebelde, você encara seus pais. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: ande debaixo do meu governo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Não desonre teu pai, não desonre tua mãe, não desonre teus pastores, porque você vai ter uma vida próspera e abençoada. Você crê nisso? Diga amém. O filho pródigo comete um terceiro erro. Eu chego lá. Pastores, o filho pródigo dá uma olhada para a casa do pai assim: rapaz, eu fui criado nisso aqui. Eu estou enjoado dessa casa. Isso aqui para mim se tornou rotineiro. Isso aqui para mim se tornou comum. E ele olha para o pai e diz para o pai assim: eu não sinto mais prazer dentro desta casa. Só quem está me ouvindo, diga amém. Escuta o que eu vou lhe dizer. A gente não pode vir para a igreja porque a mulher puxou pela mão, porque o pai mandou.
Porque alguém manda mensagem no WhatsApp o tempo todo dizendo é congresso, falta não, vai lá. Não. Tem um grupo de gente que pode estar chovendo, fazendo sol, fazendo lama. Hoje foi provado isso. Eu alegrei quando me disseram: nós vamos para a casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu não quero congregar não, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Levanta a mão que eu vou falar mais. Levanta a mão. Alguém falou assim: não vai na Almadex não, sabe por quê? Você vai ter que ficar no telão, você vai ter que ficar lá fora. Está chovendo e você vai ficar lá fora no frio, no vento. Sabe o que o salmista respondeu? Eu prefiro estar um dia na porta da casa do meu Deus do que em 1000 outros lugares. Até o pardal encontrou uma casa e a andorinha ninho junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos. Eu quero de mão levantada só quem ama a casa. Eu quero de mão levantada só quem não está aqui obrigado, quem não está aqui coagido, quem não está aqui com preguiça, quem não está aqui enfadado. Só quem ama a casa. Por um minuto da glória a Deus. Diga a Deus: eu estou aqui, estou feliz. Eu estou aqui, estou alegre. Eu não estou aqui por obrigação, eu não estou aqui por constrangimento. Eu estou aqui voluntário, eu estou aqui para glorificar o teu nome. Vou falar e o glória vai diminuir ainda. Escuta o que eu vou lhe dizer. Nós não fazemos mais apelos para culto. Eu não estou dizendo aqui em Xinguara, estou generalizando. Nós fazemos súplica. O pastor lá na congregação tem que ficar falando da programação. Vai ter isso, vai ter aquilo, o culto vai ser assim. Tem gente que tem perna sadia, braço sadio, visão sadia, mora a poucos metros da igreja, mas consegue trocar o culto por uma novela, o culto por um jogo na televisão, o culto por uma jogada de videogame com amigo. Você não gosta de igreja não, irmão. Você não gosta da casa de Deus não. Trabalha e não dá dízimo, trabalha e não dá oferta, trabalha e não contribui. Que casa você gosta? Dessa casa aqui? Você não ama essa casa não. Quem ama essa casa cuida dela. Tem um filho de Deus que não gosta de igreja, que colou um chiclete debaixo dessa cadeira que você está sentado aí, porque ele nem a casa de Deus ele respeita. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava em Santo André, num bairro chamado Jardim Santo André, em São Paulo, subindo um morro assim. No meio do morro eu encontro uma senhora, segurando a coluna, velhinha, com um lenço na mão, limpando o rosto. Parei no meio do morro, falei: entra no carro, irmã, eu também estou indo para o ciclo de oração. Aí ela entrou cansadinha. Falei para ela assim: a senhora tem que ficar em casa, a senhora está muito idosa. A senhora não tem idade para andar num sol quente desse, 2h pouca da tarde, num sol desse, vindo para a igreja. Eu dando uma dura nela, irmão, assim, sabe? Dando uma lição de moral nela. Ela esperou eu falar tudo que eu tinha para falar, olhou para mim e disse assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Falei: pronto, estou endemoniado agora. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu falei: o quê? Eu estou falando para o teu bem. Ela disse: não é para o meu bem. O senhor não sabe o quanto eu amo a casa do meu Deus. Eu tenho pressão alta, eu tenho um problema de coluna, eu sinto dores no corpo, mas eu não perco um culto. Eu venho devagar, eu venho me arrastando. Quando um filho pode me trazer, me traz. Quando não pode, eu venho a pé, eu venho de ônibus, eu venho sozinha. Deixa eu te dizer uma coisa. E você tem que ficar dizendo: você arruma aí, vamos para a igreja. Ei, hoje tem escola dominical, tem culto de doutrina hoje. Sabe por quê? Porque tem gente que perdeu o amor por esta casa. Tem gente que o ambiente para ele aqui é um ambiente que está ali olhando no relógio dizendo: pastor, não vai terminar não, o culto vai terminar que horas? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem está na balada não está perguntando que hora vai terminar. Quem está no bar não está perguntando que hora vai fechar. Quem está na droga não está perguntando que hora vai acabar. Agora, os filhos de Deus muitas das vezes estão enfadados dentro da própria casa. Mas eu quero que a geração que ama a casa, levanta comigo as duas mãos aos céus. Não, pegue a mão desse moço, dessa moça que está do teu lado, e diga para ele assim: se você ama a casa, você vai ter que me dar um sinal. Porque a Bíblia diz que na sua casa, na casa de Deus, cada um diz glória. Entrai pelo seu santuário com louvores e com ações de graça. Não pode pôr essa na minha conta. Balança teu irmão e diga: melhora essa cara, irmão. Melhora essa cara. Você está na casa de Deus, rapaz.
Solta um sorriso, diga alguma coisa, melhora esse rosto. Você está na casa do teu pai. Tu não está numa cadeia não, tu não está no hospital não, tu não está no prostíbulo não, tu não está dentro de um bar não. Tu está num lugar de celebração, de adoração. Derebaia cama súria. Levanta comigo as duas mãos aos céus, quem pode dar glória ao nome de Jesus. Não demora não. A Bíblia manda visitar 3 classes de pessoas. Diga comigo: enfermo, doente, viúva. Vamos lá de novo? E sabe quem que os pastores têm que visitar? Os pastores têm que visitar crentes que não gostam da casa. É um absurdo. O maior absurdo que existe é um pastor ter que ir na casa de um crente perguntar por que ele não está na igreja. Não está doente, não é viúva, não é órfão. E o pastor tem que visitar. E ainda faz manha. E ainda faz pirraça. Olha para o teu irmão e diga bem assim: não dá para dar glória não. Diga ai. Ai, Jesus. Não congrega porque não gosta. Tem gente que vem na cadeira de roda, tem gente que vem com bengala, tem gente que vem doente, tem gente que vem à base de remédio, e tem gente que não quer vir. Mas esta noite Deus está dizendo: eu quero que você ame a minha casa. Não, levanta a mão e diga glória a Deus quem ama a casa. Levanta a mão e dá glória a Deus quem ama a casa de Deus. Mas vamos lá. Quando o filho sai da casa, dentro da casa do pai tem 3 coisas. O filho muda para um país distante. Para onde ele muda? Todo país tem 3 coisas. Diga comigo: idioma, cultura e lei. Não, fortalece. Para nunca mais esquecer. E se eu te disser que se a gente tirar a lei, tem um grupo que volta? Porque tem um grupo que só não está na casa por causa da lei. É a Bíblia contra minhas práticas. A Bíblia condena o que eu faço. Então não dá para ficar na casa, porque tem uma lei aí que fala contra o que eu gosto, contra o que eu pratico. Eu vou perguntar para vocês: o pai quer perder um filho? Mas entre perder um filho e mudar a lei, ele vai perder o filho. Porque Deus não vai ficar fazendo emenda no Evangelho. Deus não vai ficar fazendo emenda na Bíblia. Deus não vai reformar a Bíblia para um grupo de gente se sentir amada. Não, para se sentir inclusa, não vai. Deus não vai mudar a Bíblia para um grupo de pessoas que dissessem: agora dá para ser crente, agora dá para ser para a igreja. Quem quiser ser da casa vai ter que aceitar a lei da casa. Quem quiser ser da casa vai ter que aceitar a doutrina da casa. Não, levanta comigo as duas mãos. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Não, levanta a mão que eu quero dizer para vocês e para os pastores que estão aqui. Nós não vamos afrouxar não, viu, pastores? Nós não vamos deixar de pregar o evangelho, a doutrina e a lei por causa de um grupo que fica ameaçando a gente, por causa de um grupo que fica nos enfrentando. Se falar é o processo, se falar vai preso, se falar, pode ir. Igreja está acostumado com esse negócio de prisão, de cadeia, não, a gente não tem medo disso não. Passará os céus e a terra, mas estas palavras não passarão. Levanta comigo a tua Bíblia, levanta comigo a tua Bíblia, levanta comigo a tua Bíblia, balança ela para o teu irmão e diga assim: essa aqui não muda, essa aqui não erra, essa aqui não mente, essa aqui não ilude, essa aqui não falha. Aceite quem quiser aceitar, concorda quem quiser concordar, mas esta é a palavra de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, vai chegar um dia que nós não poderemos falar mais da lei dentro da casa. Escute. O filho discordou do idioma. Vou dar uma cutucada aqui, uma beliscada. Eu sou pregador da fé pentecostal e membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus há quase 30 anos. Eu estou por aqui, ó, com uma turma que é do movimento pentecostal e se declara de fé reformada. Todo o meu respeito aos irmãos de fé reformada. Deixa eu te dizer uma coisa.
Você é da Assembleia de Deus? Pastor, não concordo com esse idioma. Eu não concordo com glória a Deus. Eu não concordo com língua estranha. Eu não concordo com barulho. Eu não concordo com esse negócio de levantar a mão. Eu não aceito profecia. Eu não aceito mistério. Eu vou te dar um conselho. Se você está achando que vai mudar esse povo aqui, você está enganado. É melhor você dar linha na pipa. É melhor tu pegar o beco. É melhor tu achar teu rumo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos um idioma. Nós não vamos mudar. Nós temos uma identidade e não vamos mudar. Se tem alguém do teu lado aí que é inimigo de barulho, de glória a Deus, se eu fosse você, eu fazia ele mudar de lugar agora. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus até ver se ele mudava de banco. Porque nós não vamos mudar por causa de meia dúzia de gente que não aceita. Nós não vamos mudar por causa de meia dúzia de gente que coloca defeito na nossa liturgia. Nós não vamos mudar por causa de meia dúzia de gente que coloca defeito e zomba da nossa fé, zomba da nossa forma de cultuar. Nós não vamos mudar. Nós somos o maior movimento pentecostal do mundo. E aqui não adianta não, o idioma é esse mesmo. Glória a Deus, aleluia, língua estranha, mão levantada. Quem está comigo na mensagem, levanta comigo as duas mãos aos céus. Erebaia, Súria. Isso, por um minuto de glórias a Deus, você que faz parte disso. Não. Você discordar, eu aceito. Você ter outra crença, outra vertente teológica, eu aceito. O que eu não aceito é você entrar no nosso terreno e tentar mudar isso aqui. Vai pro teu terreno então e muda lá. Aqui não. Muda lá, aqui não. Aqui é assim. Aqui os crentes falam línguas estranhas, dão glória a Deus alto, e quem não goste come pouco. Aqui é assim, e vai continuar sendo assim. Jesus vai voltar e nós vamos estar assim. Não, se você concorda, se você levantava a mão e dava um grito de glória, porque eu estou precisando de ajuda hoje. Na casa do Pai tem uma cultura. Irmãos, olha para mim, eu não sou radical. Nunca fui. Ou fui por um período, mas eu não sou radical de forma alguma. Eu prego em todas as denominações, ou quase todas. Mas eu entendo que nós temos uma cultura, sim ou não? Sim. Eu estava pregando uma mensagem na Paraíba. Uma igreja que eu prego constantemente, que era o pastor José Carlos de Lima. Prego lá há mais de décadas. Muitos e muitos anos prego. E um dia, terminando de pregar uma mensagem, uma irmã veio me perturbar no final do culto. Porque tem crente que é perturbado. Pai, você termina de pregar, cansado, a irmã veio me perturbar. Pastor, não gostei da mensagem não. Eu disse assim, eu com isso, irmã. Eu não sou teu funcionário não, eu trabalho para Jesus. Eu não vim aqui pregar para o senhor gostar não. Eu não sou coach não, a senhora não pagou para ouvir minha palestra não. Só veio aqui hoje ouvir uma mensagem do Evangelho. É, porque o senhor falou uma coisa no meio da mensagem. Eu disse, o que eu falei no meio da mensagem? Ficou me perturbando. E eu na mesa, cuidando de uns livros. Ela olhou para mim e disse para mim assim: existe na Bíblia alguma coisa, algum texto que dá respaldo para falar sobre o comportamento de um crente quanto à sua vestimenta, a sua postura? Eu falei, claro que tem. Do Gênesis ao Apocalipse. O primeiro foi Adão, que pecou e ficou nu. Deus teve que matar um animal para vestir ele, porque Deus não gosta de vergonha. Quem gosta de andar pelado é gente safada, gente sem vergonha. Deus veste o povo, Deus sempre vestiu o povo. Quem anda nu, quem gosta de andar nu, é gente sem caráter. Deus é o Deus da vestimenta. Ela não estava nu, Deus falou, não, pá, vou ter que te vestir, que você está nu. Escute isso aqui. Eu disse para ela assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu não sou radical e não sou de uma igreja radical. Mas a senhora tem espelho em casa? Ela falou, tenho. Eu falei, então não precisa de pastor? Então não precisa de pregação? Se a senhora está querendo saber sobre vestimenta, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, diz que as mulheres de Deus se portam, ou se vistam, ou se comportam, como as santas de Deus se vestiam. Quando a senhora for ir para a faculdade, para a escola, não só a senhora, os senhores também, qualquer um de nós, vamos para frente do espelho. Ninguém se arruma sem olhar no espelho, sim ou não? Vai para o espelho, dá uma voltinha e pergunta, espelho, espelho meu, uma santa se vestiria como eu? Amor, nós temos uma cultura, sim ou não? Nós temos decência.
Nós temos um comportamento diferenciado. Nós não somos melhores, nós somos diferentes. Deixa eu abraçar aqui. O filho pródigo vai para um país distante e lá ele desperdiça tudo que ele tem. E lá naquela terra, depois de perder tudo, ele vai cuidar de porcos. 10 minutos eu termino. Ele vai cuidar de quê? Lembrando aos irmãos que o judeu não come a carne do porco, não chega perto do porco, tem nojo do porco, aversão ao porco, distância do porco. Esse filho pródigo aqui, esse pródigo, enquanto ele esteve perto do pai, ele esteve longe dos porcos. O que vai determinar a sua proximidade dos porcos é a sua distância de Deus. A partir do momento que ele fica longe do pai, pastor, ele se aproxima dos porcos. Mas toda vez que você está perto do pai, você fica longe deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você se distanciar de Deus, você vai fazer coisas que até você vai ter vergonha de ter feito. Se você se distanciar de Deus, você vai dizer: eu não acredito que eu fiz isso, que eu falei isso, que eu cometi isso, que eu estou aqui. Eu não acredito. Porque quando você se distancia de Deus, não é a natureza do pai que te controla, é a natureza dos porcos que te domina. Só que o filho pródigo, lá na companhia dos porcos, a ovelha foi buscada, a dracma foi procurada, mas a Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. O que o filho pródigo fez? Para terminar, vamos lá. O filho pródigo o quê? Por que o homem buscou a ovelha, a mulher procurou a dracma e o pai não buscou o filho? Porque o filho só pode voltar pela consciência. Escute, diga para alguém: Deus não busca quem sabe voltar. Quem sabe voltar não pode vir amarrado. Quem sabe voltar não pode vir puxado. Quem sabe voltar não pode congregar a força, tomar ceia à força, ser crente à força, ser obreiro à força. Quem sabe voltar, consciência. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um pai, eu tenho um Deus, eu tenho uma casa. Eu não sou tão inteligente como eu pensava. Quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levanta. Quando ele levanta, ele está indo. E a Bíblia diz que o pai viu ele de longe. Foi ele que viu o pai ou foi o pai que viu ele? Porque o pai não busca, mas espera. Escuta o que eu estou dizendo para alguém que está me escutando aqui hoje. Você precisava ouvir isso. Deus não pode te algemar e te trazer de volta, mas Ele pode sentar na varanda, olhar lá no final da estrada e dizer: eu queria tanto que Ele voltasse. Eu queria que Ele voltasse por amor. Eu queria que Ele voltasse por conta própria. Você está achando? Pregar para crente? Bom é pregar para o incrédulo, irmão. Você está pregando o evangelho, ele está te ouvindo, ele não conhece nada. Pregar o evangelho para quem conhece a Bíblia, pregar o evangelho para quem sabe tudo sobre Deus. Você fala o capítulo, ele fala o versículo. Não tem um pai que muda um filho, não tem um pastor que mude uma ovelha. Não tem. Tem filho de crente que é pior do que filho de ímpio. Tem casamento de crente que é pior do que casamento de ímpio. Porque filho não faz nada à força, é pela consciência. Quando o filho pródigo está vindo de longe, o pai corre ao seu encontro e o abraça. E o... Não, grita, estou terminando. E o... Por que você acha que o pai abraçou ele? Porque todo filho que recebia a herança e saía, se ele voltasse, ele poderia ser apedrejado por quem morava na casa. Quem poderia apedrejar? Quem poderia apedrejar? Quem morava na casa. Esse é o medo de alguém voltar. O medo de alguém voltar é ser apedrejado por quem está na casa. O filho pródigo está agora nos braços do pai, sendo abraçado, beijado. Aí o pai traz ele para dentro. Quando o pai traz ele para dentro, pastor de Jarley, o filho pródigo não está entendendo nada, porque o filho pródigo está querendo uma conversa. Olha, eu pequei contra o céu perante ti, pai, vem. Abraça ele, beija ele, traz ele para dentro e grita aos servos e diz: tragam depressa o melhor vestido. Põe uma sandália nos seus pés e um anel no seu dedo. Sandália tem número, anel tem número e vestido tem número.
Por que o pai mandou trazer depressa se o filho ainda estava chegando? Diga para o teu irmão assim: porque já estava pronto. E se eu te disser que o vestido já está pronto, a sandália já está pronta, só anda descalço quem quer, só anda manchado quem quer, só anda sujo quem quer, só anda sem aliança quem quer, porque o pai conhece teu número. O pai já mandou fazer um vestido, uma sandália e uma aliança. O pai dá o segundo grito e diz: tragam depressa o bezerro cevado. Sabe que dia que o pai colocou o bezerrinho para engordar? No dia que o filho saindo todo inteligente, o pai disse assim: põe esse bezerrinho para engordar para mim. Senhor, teu filho está saindo. O dia que ele voltar, a porteira não vai estar fechada. Vai ter um vestido novo, uma sandália nova. Ele vai aprender a lição, porque não tem uma casa como a minha, uma lei como a minha e nem um pai como eu. Fica de pé comigo, vou terminar com você de pé. Quando o filho pródigo está lá dentro, participando da festa, escute isso, lá dentro, participando da festa. Quem está chegando? É aqui que é o fechamento. Quem está chegando? O irmão mais velho. Quem está chegando? Pastor de Jarley. O irmão mais velho nunca saiu de casa, nunca perdeu uma ceia, nunca sofreu uma disciplina, nunca saiu da igreja, nunca desviou, mas ele não entrou na festa, ele parou no portão. O que está acontecendo aí dentro aí? Seu irmão voltou. Quero nem conversa, chama meu pai para mim. Eu não tenho conversa com ele, eu não tenho um irmão, chama meu pai. Quando o pai chega, ele aponta o dedo para o irmão e diz para o pai assim: este teu filho desperdiçou tudo. Ele não disse meu irmão. O pai olha para ele, faz um elogio e diz assim: meu filho, tu sempre está comigo. Porque o irmão mais velho tem uma característica: ele é um bom filho. O que ele é? Não, grita que eu termino. Agora ele tem um péssimo defeito. Ele é um ótimo filho, mas é um péssimo irmão. Conhece alguém assim? Crente, caráter, firme, nunca afastou, nunca errou, mas não tem misericórdia de ninguém. Fracassou, nem a paz do Senhor ele dá. Errou. Eu não sou irmão de desviado, não. Eu não sou irmão desse atribulado, não. Tem gente que olha para você de canto de olho como se você fosse um lixo. O que o irmão mais velho não sabe, e que muitos irmãos mais velhos não sabem, é que a casa não é dele. A casa ainda é do pai. E se a casa é do pai, ele recebe quem ele quiser, ele levanta quem ele quiser, ele perdoa quem ele quiser. Escuta aqui. Falei: Senhor, por que o irmão mais velho não entrou na festa? Deus disse que era uma festa. Se fosse uma confusão, ele entrava. Se fosse uma discussão, ele entrava. Mas a festa não era dele, era do irmão. Aí o pai confronta ele e diz assim: não, meu filho, teu irmão. Irmão, se essa hipocrisia não acabar no nosso meio, nós vamos perder muita gente. Está na igreja, Pai do Senhor, ô vaso, ô guerreiro, ô profeta. Amanhã a gente vê o irmão na porta de um bar. Amanhã a gente vê o irmão na praça com os amigos que não é crente. Sabe o que a gente faz? Fecha o vidro do carro, passa do outro lado. Por que a gente não atravessa a rua e não vai nele? Meu irmão, Pai do Senhor, ele vai ficar sem graça. Não estou na igreja. Paz do Senhor, você é meu irmão. Rapaz, volta. Você está fazendo falta lá, irmão. Você está fazendo falta lá. A gente sente falta de você. O nosso preconceito com essas pessoas afasta elas da gente. Sabe o que eu faço com os desviados que eu conheço? Se eu ver no bar, eu entro no bar. Entro lá dentro, dou um abraço nele, dou a paz do Senhor, para ele ficar sem graça na frente dos amigos tudo. E não, eu estou desviado, eu estou... Pai do Senhor, irmão. Não, Pai do Senhor. Rapaz, aqui não é teu lugar. A casa está te esperando. O pai está te esperando. Os irmãos estão te esperando. Quem pode dar glória ao nome de Jesus aqui? Se o filho pródigo fosse cantar um hino aquele dia, ele diria ao pai: olha, pai,
O inimigo quase me roubou de Deus, com falsas alegrias e com falsas glórias. Como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaço eu cheguei aqui hoje na Umadex. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tanto, Deus? O pai olha para o filho e diz assim: já cantou demais, quem vai cantar agora é papai. O pai passa a mão por cima do ombro do filho e diz para o filho: filho, eu quero tanto. Olha para o pai, pastor de Jales, e diz assim: deixa eu cantar só mais uma. O pai diz: canta aí. O filho olha para o pai e diz assim: se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais. Levanta comigo as mãos, só quem está debaixo desse amor. Eu quero que... Não, você que está aqui dentro, você que está lá fora, levanta a mão que eu vou liberar uma profecia bíblica aqui. E uma palavra de Deus para a tua casa, que esta noite as ovelhas perdidas, as dracmas perdidas e os filhos perdidos da sua casa voltarão um a um. A ovelha vai voltar para o rebanho, a dracma vai voltar para o colar, e o filho vai voltar para casa. Quem acredita nesta palavra, diga glórias ao nome do Senhor Jesus. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, para me terminar. Quem deu o vestido, a sandália e deu também a aliança para o filho foi o pai. Foi quem? Quem deu? Mas quem entregou não foi o pai. O pai deu, mas quem entregou foi o servo. E se eu te disser que Deus vai lhe dar a oportunidade esta noite de entregar para a tua irmã, para o teu irmão, o que ele precisa receber do pai? Fica de frente com o moço aí, você fica de frente com a moça, diga para ela assim: quem vai dar é o pai, mas quem vai entregar sou eu. Abre assim as duas mãos na frente dele, assim, ó. Diga para ele assim: o que você precisa, o pai vai colocar na minha mão. Deixa eu dizer para esse moço de camisa cinza aqui, ó: o nome de Deus para ti é livramento. Deus está lhe dizendo: a minha sombra lhe cobriu para que o mal não lhe atingisse. Porque eu não lhe escolhi hoje, eu lhe escolhi no ventre da sua mãe para lhe proteger e lhe guardar. Deus tem uma aliança, moço, com a tua alma. Deus tem uma aliança com a tua vida. Mas sabe o que Deus me mostra? Deus me mostra, sabe aqueles carros de corrida parado no meio de uma pista? Há um potencial extraordinário e há um defeito que fez o carro perder a velocidade. Derevai-me terra súria. Deus está dizendo assim: a minha mão vai levantar com força, e eu lhe colocarei no meio dos meus príncipes, porque este é o meu propósito, diz o Senhor. Abre as mãos na frente dessa moça, abre as mãos na frente desse moço. Diga para ele assim: quem vai dar é o pai, mas quem vai entregar sou eu. Dá um abraço nele e entrega o que o pai está dando para ele agora. Quem sabe ela precisa ser curada de uma depressão agora. Quem sabe ele precisa receber um perdão de Deus agora, uma ajuda de Deus agora. Quem sabe ele precisa receber um milagre, uma providência de Deus agora. Seja o servo que entrega, seja o servo que abençoa, seja o servo que alegra. 2 minutos. Eu vou sair daqui do jeito que eu estou para o aeroporto, então você não pode fazer eu perder meu voo não, cidadão. Olha aqui.
Tem uma ovelha para voltar para o rebanho, tem uma dracma para voltar para o colar, e tem um filho para voltar para casa hoje. Derreve-a. Deus está falando com alguém aqui muito forte. Deus está te chamando de filha. Deus está te chamando de filho. Eu vou falar aqui porque Deus está mandando. Tem gente que não te chama de irmão, mas Deus te chama de filho. Tem gente que não te chama de irmão não, mas Deus te chama de filho. A igreja estende as mãos para cá. Se a quarta vida quiser correr para o altar, ainda dá tempo. Jesus está chamando alguém com pressa aqui hoje. Senhor, nós te agradecemos por estas vidas preciosas. A ovelha volta para o rebanho, a dracma volta para o colar, o filho volta para casa. Nós estamos aqui para declarar ao Senhor que a cerca não é um problema, a Bíblia não é um problema, os teus mandamentos não é um problema. Nós estamos aqui para dizer para o Senhor que se nós errarmos, nós nos redimiremos. Se nós cairmos, nos levantaremos. Se nós pecarmos, nos arrependeremos. Se falharmos, nós tentaremos nos acertar. Mas nunca queremos sair da tua presença. Nunca queremos sair da tua casa. Por isso os teus filhos voltam hoje, porque este é o lugar mais especial que existe. E a igreja confirma dando um glória bem forte para Jesus.